Louva, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor. Todo eu sei, tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre de louvo, Deus, grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Louva, Senhor, meu Jesus. Meu Jesus, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas. Todos os dias, amor, consolo, força e refúgio, Senhor. Todo eu sei, tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre de louvos, Deus, grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Olá, graça e paz a você. Pela graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos para podermos celebrar ao Senhor, cultuar em família, orarmos juntos e podemos também refletir na palavra de Deus. Palavra de Deus que nos instrui, nos dá direção, nos edifica na jornada de fé com o nosso Senhor. E hoje eu quero compartilhar com você um texto registrado em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 10. E o nosso tema para a nossa reflexão
é o tema O Evangelho Sem Cruz. A gente vai ver o que é esse negócio do Evangelho Sem Cruz, quais as consequências desse Evangelho Sem Cruz, os prejuízos dele para a nossa vida. E nós vamos ver também sobre o verdadeiro Evangelho, né? Que é o que se baseia em Jesus Cristo, em sua obra, e quais são os benefícios e a ação dele em nossa vida. O texto de Gálatas 1, do versículo 6 ao 10, diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha que fantástico esse texto, a gente vai tirar algumas lições aqui para a nossa vida. Essa igreja da Galácia, esses irmãos da igreja, eles haviam sido instruídos no Evangelho. Eles creram no Evangelho de Jesus, eles acreditaram no Evangelho, e chegou um determinado momento onde alguns líderes judaizantes começaram a perverter esse povo, corromper esse povo com uma falsa doutrina, com uma falsa mensagem que se baseava no judaísmo. Eles pregavam a esses irmãos dizendo que o Evangelho precisava de alguns complementos, que era a circuncisão, porque senão não seriam salvos, e eles precisavam se circuncidar, virar judeus, para que assim fossem salvos. E não é isso que a mensagem do Evangelho traz. A mensagem do Evangelho, ela é suficiente. O que é a mensagem do Evangelho? Talvez você ouça essa palavra e você esteja se perguntando, mas o que é o Evangelho? O Evangelho, ele consiste na má e na boa notícia. O que é a má notícia? A má notícia, ela é a seguinte: Deus criou o universo, criou a terra, criou o ser humano, homem e mulher. E Deus deu a eles um jardim, e nesse jardim deu tudo do bom e do melhor. Só que Deus também colocou no meio da árvore do jardim, ou no meio do jardim, uma árvore. E a árvore se chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse assim: não comam desta árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Isso está em Gênesis. Você lê a história em Gênesis, você vai ver essa história relatada lá. Então, Deus diz isso para o homem e para a mulher. Por que Deus colocou a árvore no jardim? Porque Ele queria que o ser humano optasse, escolhesse em se relacionar com Deus, tivesse liberdade, que ele tivesse livre-arbítrio para se relacionar com Deus. Mas só que o ser humano, ele escolheu desobedecer a Deus. Ele escolheu fazer o que Deus falou para não fazer. Então ele come do fruto. E quando ele come do fruto, ele é expulso do jardim. E agora, aquilo que Deus prometeu a ele, que se vocês comessem, vocês morreriam, a morte passa a fazer parte da vida do ser humano. Então agora, o ser humano ele morre em 3 aspectos da vida. Quais são? O aspecto físico. O ser humano morre fisicamente. Uma certeza que nós temos é que um dia nós também vamos morrer. Que nós nascemos e também nós iremos morrer. Esse é o ciclo agora natural da vida. A morte passa a fazer parte da vida do ser humano. E aí nós também passamos para um outro aspecto da morte, que é a morte espiritual.
Adão e Eva, eles tinham livre acesso a Deus. Deus vinha toda tarde conversar com Adão e Eva no jardim. Agora o ser humano, depois da queda, depois do pecado, ele não tem mais essa liberdade, livre acesso à presença de Deus. Ele tem essa morte agora espiritual. E agora também ele tem uma morte eterna, está condenado à morte eterna. Então não há nada que o ser humano possa fazer. Não há nenhuma obra, não há nenhuma ação que o ser humano faça com que ele tenha livre acesso a Deus, com que ele recupere aquilo que ele perdeu lá no jardim, para que ele possa ser aceito por Deus. Não há nada mais que o ser humano possa fazer. Então essa é a má notícia, o ser humano está perdido, o ser humano está agora condenado a uma morte eterna, condenado a viver essa vida e a gerar em si mesmo essa morte espiritual e também essa morte eterna. Mas só que entra a boa notícia. O que é a boa notícia? A boa notícia é que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm um plano, um projeto para o ser humano. E esse plano é: Jesus vem, nasce como um ser humano, ele cresce e ele assume o meu e o seu lugar. Ele morre numa cruz para nos resgatar. E nessa cruz, Deus puniu em Jesus o meu e o seu pecado. Aquilo que nós herdamos de Adão e Eva, porque todo ser humano herdou o pecado de Adão e Eva. Nós já nascemos em pecado, nós vivemos no pecado e nós não podemos fazer nada para sermos aceitos diante de Deus. Mas Deus manda Jesus agora para morrer por mim e por você, por toda a humanidade, para que assim nós possamos ser redimidos, para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos agora ter o livre acesso a Deus, a nos reconectar com Deus. Aquilo que nós havíamos perdido, agora nós podemos alcançar novamente, mas por meio de Jesus e da sua obra na cruz. Então Jesus morre e ao terceiro dia ele ressuscita e volta aos céus e hoje reina com poder e glória. E ele nos dá a oportunidade de nos reconectarmos com Deus através dele. E por meio dele nós alcançamos a salvação, nós alcançamos liberdade, nós somos escravos do pecado, mas agora em Jesus nós temos a liberdade para vivermos e desfrutarmos a vida que Deus tem para nós. Então, agora esta é a mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? É essa má e boa notícia, onde nós estávamos perdidos, mas Jesus vem e nos encontra novamente na cruz. Agora Ele traz uma nova vida a nós, e agora Ele nos dá o direito de sermos filhos de Deus, de estarmos com Deus, de termos acesso ao Pai. Então tudo se baseia em Cristo. A mensagem central da palavra de Deus se resume em Jesus, aponta para Ele, se resume nele, e a partir dele agora nós temos nova oportunidade de vida. Essa é a mensagem do Evangelho, é essa mensagem que Paulo está defendendo aqui. Só que tem um problema que está acontecendo na igreja. E qual é o problema? O problema que está acontecendo nessa igreja é um problema que a gente encontra ainda hoje. As pessoas aqui estavam sendo enganadas por falsas doutrinas. Havia um grupo que estava dizendo para os irmãos da igreja o seguinte: olha, a gente é salvo pela graça, a graça por meio desse evangelho que é Jesus, a graça de Deus. Então, nós somos salvos pela graça, mas nós precisamos obedecer, mas nós precisamos nos circuncidar, mas nós precisamos de alguns acréscimos. Eles estavam acrescentando a mensagem do evangelho, coisas que o ser humano deve fazer para alcançar salvação. Lembra da mensagem do Evangelho que eu te disse? Não há nada que a gente faça.
Nós não temos nada a fazer para que Deus nos aceite. É por isso que Jesus fez. Então tudo se baseia nele. Então nada pode ser acrescentado agora a esta mensagem para que eu alcance algo de Deus ou alcance essa presença de Deus. Por quê? Porque tudo vem por meio dele. Tudo vem por meio de Jesus. Então não há nada que eu possa fazer, mas é isso que estava corrompendo esses irmãos, essa mensagem, contaminando o evangelho. Paulo vai dizer: me admira que vocês estejam abandonando tão rapidamente o que chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo. E ainda hoje, em nossa cultura, em nosso tempo, existem mensageiros que tentam perverter o evangelho de Cristo. Pessoas que têm abandonado o verdadeiro evangelho e têm se disposto a andar por um outro evangelho, que não é o evangelho da cruz, mas na verdade é o evangelho sem cruz. Assim como uma música do Rapa, o Falcão, cantando essa música, é uma música um pouco antiga, o título dela é O Meu Mundo é o Barro. Ele diz o seguinte: eu tentei ser crente, mas o meu Cristo é diferente. A sombra dele é sem cruz, no meio daquela luz. Olha só, ele diz: eu tentei ser crente, mas o meu Cristo ele não tem cruz. O meu Cristo ele não tem cruz. Lembra do evangelho que eu te disse. O que é a vida do ser humano sem a cruz? O que significa o ser humano diante de Deus sem a cruz? O que simboliza esse evangelho sem cruz, esse Cristo sem cruz? É um Cristo que não salva, é um Cristo que não redime, é um Cristo que não traz propósito para a eternidade de vida. É um Cristo que traz desespero. Esse Cristo sem cruz é um Cristo que traz destruição. Então, esse falso evangelho, o evangelho sem cruz, ele vem para massagear o nosso ego. Ele vem para massagear as nossas vontades, o nosso pecado. É o evangelho do bem-estar físico, emocional. É o evangelho da prosperidade, que hoje tem perdido muita força, mas teve muita força esse falso evangelho. O evangelho venha para Jesus, que Jesus vai prosperar o seu dinheiro, e parecia que o propósito de Deus para a vida do ser humano é fazer a gente prosperar aqui na terra. E a palavra de Deus vai dizer para a gente, o próprio Paulo fala: se nós esperamos Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a vida não se baseia aqui. Jesus vai ensinar a gente dizendo o seguinte: não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Então Jesus vem trazer um propósito ao ser humano de eternidade, mas muitas pessoas têm se deixado enganar por falsos ensinos, por falsas doutrinas, por um falso evangelho, um evangelho de bem-estar hoje, um evangelho que mexe com as nossas emoções e nos faz se sentir bem, levantar a nossa moral. Não que Deus não faça isso, mas se concentra apenas no ser humano, se concentra apenas no bem-estar físico, na luta da vida cotidiana. Só que o propósito do evangelho vai muito além disso. O propósito do evangelho é resgatar aquilo que o ser humano perdeu. E o evangelho ele traz o propósito de vida aqui. É uma vida que a gente vive o céu na terra. Nós estamos desfrutando do reino de Deus. Nós temos livre acesso ao Pai, nós vivemos uma liberdade agora da escravidão do pecado. E nós andamos com Cristo e vivemos por Ele, caminhamos por Ele, mas por causa da sua graça. Então essa nova vida a gente caminha por conta dEle. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós sofremos aqui nessa vida, o evangelho traz sofrimento, o evangelho traz dificuldades, o evangelho traz problemas. Jesus disse isso: no mundo vocês vão ter aflições.
Mas parece que nós queremos um evangelho que nos livre dos problemas, que nos livre das dificuldades. Jesus vem para nos ajudar a caminharmos na jornada espiritual rumo à salvação. E diante dessa jornada vem sofrimentos, vem dificuldades, vem problemas, mas nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos que o propósito dEle vai além dessa vida, então nós continuamos caminhando, mesmo diante das dificuldades. A nossa motivação está nele e não em nós, está nele, então nós nos concentramos nele. Um outro problema que está acontecendo aqui para nós caminharmos é o seguinte: esses irmãos, eles não estavam julgando a mensagem. Aqui é fundamental a análise do conteúdo da mensagem que é anunciada a nós. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 8: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Olha o que Paulo está dizendo, e isso é sério. Paulo está dizendo o seguinte: é importante vocês avaliarem o conteúdo. O problema é que a gente olha muito para o currículo. E a gente olha hoje pregadores famosos. A gente olha hoje para o currículo de quem está falando, de quem está ministrando. E nós pouco ligamos para o conteúdo pregado. Paulo está dizendo o seguinte: mesmo que um anjo desça do céu, olha só o que ele está dizendo, mesmo que um anjo desça e pregue um evangelho diferente, que não se baseie em Cristo, em sua obra, que não se concentre nele, que vocês considerem isso maldito, amaldiçoado. Paulo está levando a igreja a refletir no conteúdo daquilo que tem sido pregado. E isso daqui é uma coisa séria para nós, porque muitas coisas têm sido ensinadas, pregadas, muitas coisas não bíblicas têm sido ensinadas em nosso tempo, e nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, para não sermos enganados, assim como essa igreja estava sendo enganada. Essa igreja estava saindo do evangelho, ela estava caminhando para um outro evangelho que é maldito, que traz maldição, que escraviza. Porque é o único evangelho que traz liberdade, libertação. É o evangelho da cruz, e não o evangelho sem cruz. Não é o evangelho do bem-estar, não é o evangelho dos benefícios terrenos, mas o evangelho da renúncia. É o evangelho da transformação, é o evangelho da mudança de vida. É o evangelho da liberdade, onde nós não somos mais escravizados pelos nossos prazeres, pelas nossas próprias vontades, mas é o evangelho que nos traz vida para desfrutarmos da vida que Deus tem para nós. E o último ponto que eu quero extrair desse texto para nós é que o foco, ele sempre vai determinar o conteúdo. Como assim? Qual é o foco da sua vida? O foco da sua vida é o quê? Qual é o objetivo da sua vida? Pense sobre isso um pouquinho. Qual é o objetivo da sua vida? É viver para Deus? É andar com Deus? É alcançar uma profundidade nesse relacionamento com Deus? O propósito da sua vida é a vida eterna que Deus tem para nós. Então, se o nosso foco está em Deus, se o nosso foco está em Jesus, o nosso conteúdo sempre será um conteúdo voltado ao Evangelho da cruz. Agora, se o nosso foco não está em Deus, se o nosso foco está em nós, a nossa mensagem será contaminada.
É o que está acontecendo aqui. Olha o que Paulo diz no versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Olha o que ele está dizendo uma coisa séria. Ele fala assim, será que eu estou buscando a aprovação dos homens? Será que eu quero agradar a homens? Ou será que eu quero agradar a Deus? Se o nosso foco é agradar a Deus, então o nosso conteúdo tem que ser sério, centrado na palavra. A nossa vida tem que ser uma vida voltada à cruz de Cristo, tem que ser uma vida centrada na obra de Cristo pelo ser humano. Mas agora, se o nosso foco não é agradar a Deus, o foco dos judaizantes era a lei, o foco dos judaizantes era a circuncisão, era o judaísmo, era o orgulho e a pretensão do judaísmo na vida deles. Então a mensagem deles sempre será uma mensagem para corromper o ser humano para esse propósito. E aí, aqui dá uma impressão de que eles trabalhavam de forma a agradar as pessoas, e é o que muitos pregadores têm feito hoje, tentando massagear o ego das pessoas, tentando trazer uma mensagem que apenas traga motivações para o dia a dia. E a mensagem do Evangelho, Paulo diz assim, será que eu estou tentando agradar a homens? Será que quando eu prego, será que quando eu falo, será que aquilo que eu vivo eu faço para agradar os homens? Parece que é uma coisa que Paulo está falando para hoje, porque hoje a gente vive na tendência de agradar a todo mundo. As coisas que a gente faz muitas vezes é para receber a aprovação das pessoas. Nós temos as redes sociais que dizem isso e mostram isso para nós. A gente posta as coisas, espera alguém curtir. E se alguém discute, se alguém comenta de forma negativa, a gente fica triste, a gente fica mal. Por quê? Porque a gente quer a aprovação de todo mundo. Mas quando o nosso foco está em Deus, se o nosso foco é agradar a Deus, nós vamos lutar pela verdade do Evangelho. Nós vamos fazer o que preciso for, no sentido espiritual da nossa própria vida, na luta contra a nossa carne, para que a gente siga esse propósito. E é o que Paulo está dizendo, se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O propósito de Paulo não é agradar o ser humano, para que o ser humano elogie ele, fique falando, nossa Paulo, como você é um ótimo pregador, mensageiro, você é fantástico, você é muito bom. Paulo não está preocupado com isso, pelo contrário, Paulo está dizendo assim, o meu foco é agradar a Deus, e por agradar a Deus eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que pregar a verdade a vocês. E isso tem que ficar de lição para mim e para você aqui, que o nosso foco precisa estar em agradar ao Senhor. O nosso foco não pode estar voltado a nós. Quando o Evangelho que a gente segue é o Evangelho sem cruz, nós sempre estaremos voltando o foco a nós mesmos. E lembre-se do começo dessa reflexão. Quando a gente depende da gente, nós estamos perdidos. Porque não há nada que a gente possa fazer. Não há nada, não adianta. Você pode dar a sua vida por uma causa, mas se você não crer em Cristo Jesus como Salvador, como aquele que morreu para nos resgatar, como aquele que veio para nos dar nova vida, se essa mensagem não trazer vida em nós, nós não cremos nessa mensagem, saiba de uma coisa, nós estamos perdidos. Porque nós vamos nos concentrar em nós mesmos e assim a gente está perdido. Nós estamos perdidos. Nós dependemos da obra de Cristo, nós precisamos da obra de Cristo e sem a obra de Cristo nós estamos condenados ao inferno. Que Deus nos ajude nessa caminhada, para que eu e você possamos dar o devido valor à mensagem do Evangelho, mas não apenas dar valor, mas vivermos diante desse Evangelho. Muitas pessoas não gostam do Evangelho porque o Evangelho confronta. O Evangelho vai mostrar para o Bruno, para mim, o quão mal eu sou.
Ele vai falar: Bruno, você é mau, você é pecador, você está perdido, você está condenado por causa daquilo que você pratica, por causa da vida que você tem levado. Mas tem uma boa notícia: há um Salvador que morreu, entregou a vida dele na cruz para assumir o teu lugar. E agora Ele te convida a andar com Ele. Agora Ele te convida para você viver a vida que Ele tem e alcançar agora nele a vida eterna. Alcançar nele agora esse contato com o Pai. E aí eu chego diante dele, eu falo: Senhor, eu creio em Ti. Eu acredito na Tua obra. Eu acredito no Teu Evangelho. E aí Jesus, Ele nos salva. Nos salva do quê? Do inferno. Ele nos salva da escravidão do pecado. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E essa escravidão do pecado, de nossas ações, daquilo que a gente faz, o Espírito Santo começa a regenerar, a trazer nova vida, a mudar o estilo de vida que a gente tem, que a gente vive. E nós começamos a viver por Ele, para Ele e para a glória dEle. Por quê? Porque Ele é muito melhor do que a minha própria vida e da maneira como eu vivo. Porque Ele me amou, porque Ele morreu por mim, porque Ele me resgatou dessa condenação do pecado. E agora toda a glória, louvor e adoração seja dada a Ele. É esse o Evangelho da cruz, o único Evangelho verdadeiro que a Bíblia anuncia a nós. É a mensagem da cruz, daquilo que Cristo fez e daquilo que agora Ele faz em mim e em você. E que essa mensagem surta efeito na nossa vida, para que assim a gente dependa dEle e caminhe com Ele para a eternidade. Que Deus nos abençoe nessa caminhada, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Senhor, muito obrigado por esse momento de reflexão, de pensarmos um pouco sobre o Teu Evangelho. Teu Evangelho que nos confronta, Teu Evangelho que vem de encontro com nossos pecados, com nossas mazelas, com aquilo que a gente faz de errado, Senhor, e da nossa própria natureza. Nós estávamos perdidos, sem direção, estávamos condenados, Senhor, por escolhas nossas, mas o Senhor, por Sua graça e o Seu amor, com que tanto nos amou, entregou o Seu Filho na cruz, para morrer, para nos resgatar. E por causa deste sacrifício perfeito que é Jesus, da Sua morte e ressurreição, nós temos direito à nova vida. Nós temos agora livre acesso a Ti. Agora essa mensagem que nos alcançou nos impulsiona para uma nova jornada de vida. E nós aguardamos a salvação que o Senhor tem preparado para nós. E a minha oração é para que essa mensagem seja, Senhor, cravada em nossos corações, para que nada e nem ninguém corrompa o Teu Evangelho em nossas vidas, para que falsas doutrinas não tenham poder sobre nós, para que nós possamos aprender, Senhor, a julgarmos o conteúdo que é anunciado, mas julgarmos biblicamente, Senhor, julgarmos de acordo com a Tua palavra e não com aquilo que a gente pensa, com nossos próprios conceitos ou ideias, mas aquilo que a Tua palavra diz, porque a Tua palavra é a verdade, e não aquilo que a gente acha ou acredita. E que a nossa vida esteja centrada nesse Evangelho, que a gente viva pelo Evangelho e que o Evangelho seja aquilo que nos direcione para a jornada da vida e para a expectativa da eternidade contigo. Eu oro, te agradeço por esse momento e peço a Tua bênção sobre cada vida que está nos assistindo. Que o Senhor alcance, Senhor, várias vidas com esta mensagem do Evangelho. Que o Teu Evangelho faça, Pai, a ação. Que o Teu Espírito Santo use esse Evangelho para transformar vidas, para resgatar pessoas da condenação do inferno, do pecado, para trazer vida, Senhor, e para aqueles que creem no Evangelho, que nós possamos dizer assim como Paulo, lá em Romanos, nós possamos não nos envergonharmos do Evangelho, que nós possamos crer no Evangelho
e acreditarmos, Senhor, que Ele é e continua sendo o poder para a salvação. Que essa mensagem tenha vida e gere vida em cada um de nós, em nome de Jesus. E que a Tua paz, graça e misericórdia esteja sobre a nossa vida constantemente. Amém. Amém, meu amigo, amiga, irmão e irmã. Que Deus nos abençoe e creia no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho, é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada nessa caminhada com o nosso Senhor. Amém.